cenário profético, irmão. Como nós vamos nos mover agora? Eu falei algumas semanas atrás sobre essas eleições americanas e o que ela, né, significava no cenário profético, né, no mundo espiritual. Porque, irmãos, o mundo espiritual, ele é real, irmãos. Não adianta a gente querer dizer que não é. Ele é real e está ativo e agindo e movendo-se o tempo todo. Tanto é, se você é um pouco mais sensível, quando você vai num velório, você volta às vezes com dor no corpo, você vai no hospital, você volta para baixo, às vezes você vai num centro onde tem centro de pessoas, muitas pessoas juntas, você não fica bem, né? Às vezes você fica agitado, aí você pensa que é algum tipo de crise, não é. Na realidade é o teu espírito. Estão ouvindo bem, irmãos? É o teu espírito. É o teu espírito captando os sinais das movimentações de Deus. Amém? Melhorou agora? Melhorou? Então eu quero que você entenda sobre isso. Amém? O que Deus espera, né? E o que nós podemos esperar. Irmãos, eu estava ontem, né? Li o livro, tô lendo o livro, ele está aqui, já tá embaixo lá na minha biblioteca pessoal. E eu falei sobre o cenário profético que está agora, né? O que vai acontecer. É tão poderoso, irmãos, que eu vou falar aqui para vocês, que eu ali, escutando do Espírito ali, percebendo que o Espírito Santo está querendo falar para nós. O mundo, ele deu uma guinada. O mundo, né? A agenda que o inimigo queria deu uma guinada, tá? O inimigo, o establishment, eles queriam que a Kamala Harris ganhava. Essa era a jogada do... Aí, irmãos, ia ser uma lamaçal. Se ela ganha agora, ia ser uma lamaçal. Vocês não têm noção quem é a Kamala, quem é o Obama, quem é o Biden. Vocês não têm noção. São inimigos. Eles são inimigos dos costumes, dos valores, dos princípios. Né? Eles são inimigos. Tá? Se você estudar quem é o Obama, saber o que o Obama fez nos Estados Unidos, irmãos, porque tudo que a gente está vendo agora é resultado de um passado. Presta atenção nisso aqui, ó. Tudo que você está vendo no Brasil agora é resultado de um passado. Acorda. Desperta. Amém? A nossa vida é resultado de um passado. O que você está vivendo hoje é resultado de um passado. O que você vai viver no futuro é resultado do seu presente. Deus, ele é um Deus sensível ao clamor, e o clamor muda situações. Jabes, ele nasceu com esse nome, como diz a palavra, mas ele orou, e Deus mudou o nome dele, que Jabes quer dizer dores. E ele mudou o destino dele de dores para um nome abençoado. Jacó, ele nasceu com estigma de suplantador, de tomar o lugar. Amém? Jacó nasceu com isso. Porém, ele teve um encontro com Deus e guerreou com o anjo. Ele recebeu a bênção do anjo. E aí mudou o seu futuro. Amém? E qual cenário estamos? Irmãos, a gente está num cenário de decisão. Nunca foi tão claro, nunca ficou tão claro para o brasileiro o cenário de decisão que nós estamos hoje, irmãos. Há um cenário, como ficou claro lá nos Estados Unidos, porque lá é um país de primeiro mundo, gente. Lá é um país de primeiro mundo, é diferente lá as coisas. Então, o que aquele país estava vivendo até agora é que a gente não sabe, porque a gente mora em outro país, onde a informação demora para chegar, onde há muita manipulação de informação. Então, tudo que a gente sabe por boca de outrem. Mas eu dei mentoria para 2 pessoas que moram nos Estados Unidos, no começo desse ano eles já falavam que o Trump ia ganhar. Que 8, de 10 pessoas, 8 falavam que ia votar no Trump. Porque eu estou sabendo disso? Porque eu dei mentoria para as pessoas que moram lá. Uma no estado onde é mais democrata, outro no estado onde já é mais conservador, né? Eu dei mentoria para uma pessoa que mora na Flórida e outra que mora em Boston. Então, cidades diferentes. Mas presta atenção nisso. Por que eu estou falando isso, gente? Vai reverberar em nós. Ano que vem, né? A partir do ano que vem, ouça, a partir do meio do ano que vem, o dólar ele vai disparar. Por que ele vai disparar? Porque o Trump, né? O Trump, ele vai implementar políticas que vai
beneficiar os americanos, em contrapartida não vai beneficiar nós brasileiros. E ele está errado? Não, ele não está errado. Ele está olhando para a pátria dele. Ele está olhando para o povo dele, que agora está passando por um período difícil. E quem é que vai se levantar? Ouça, quem é que vai se levantar com essas novas políticas? A China será o primeiro país que vai se levantar. Então, ouça bem o que eu vou te falar agora. Abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos. Quem lembra do CVD 19 aí? Quem lembra do CVD 19? Alguém lembra? Fala amém, amém, amém. Eu lembro, pastor, 2019, finalzinho do ano 2019, surgiu, né, esse vírus aí, o CVD 19. Quem lembra disso? Em 2019, quem era o presidente dos Estados Unidos? Donald Trump. 2020 foi a eleição. Ele perdeu em 2020, lembra? E quando é que estoura mesmo o CVD 19? Né? Não vou falar o nome aqui, senão o YouTube ele vai jogar lá embaixo. Né? Aquele negócio, né? Aquela doença contagiosa, altamente contagiosa. Quem lembra disso aqui? Gente, naquele exato momento, o Trump ele tinha implementado algumas políticas dentro dos Estados Unidos que estava fazendo com que a economia dos Estados Unidos crescesse de forma muito grande. Em contrapartida, essa economia crescendo estava diminuindo a força da China. E para quem não sabe, a China ela é Gog ou Magog lá do Apocalipse. Ela é uma das bandeiras vermelhas que vai ser uma peça muito, muito, muito grande no Apocalipse. A China. A China é um dos grandes inimigos. A China, juntamente com a Rússia, é um dos grandes inimigos do mundo livre, do mundo livre. E naquele exato momento a China estava perdendo o mercado, estava perdendo capacidade de concorrência. E aí estoura justamente na China o CV, entendeu? Lá. Olha, eu tô todo arrepiado falando essas coisas aqui. Quando lá atrás eu vi essa situação, eu já sabia que era uma situação manipulada espiritualmente. Depois ficou no mundo todo. Aí teve fechamento de bares, fechamento de tudo, todo mundo ficou fechado. A economia de vários estados pararam. E o Trump, sabendo de informações que a gente não sabia que aquilo ali foi manipulado geneticamente, para quem não sabe. A mídia não vai falar que aquilo ali foi manipulado geneticamente. Aquilo vazou de um laboratório. Vazou. Muita gente sabe disso. Com o intuito de desestabilizar a ordem mundial, desestabilizar o governo dos Estados Unidos. Foi aí que o Biden ganhou a eleição através de votos de pessoas que nem vivem estão mais, gente. Quem deu essa oportunidade? Agora você vai falar assim, meu Deus, agora eu estou entendendo. Quem deu essa oportunidade para o Biden foi a China. A agenda. E reverberou aqui no Brasil. Né? Depois eu entro nisso, Simone, nesse dá tempo. E aí, por que eu estou falando isso? Percebe, gente, a Dilma, com um péssimo governo, ela se reelegeu, ainda conseguiu se reeleger. O Bolsonaro com um governo não muito ok, mas ok na parte econômica financeira. Na parte econômica financeira estava ok. Você aí, talvez você é de esquerda, talvez você votou. Diz para mim quanto estava a gasolina quando o Bolsonaro era presidente? Quanto estava o arroz? Quanto estava o feijão? A carne estava um pouco cara, porque ele abriu o mercado e a carne estava sendo muito exportada. Mas mesmo assim a gente conseguia comprar carne ainda. Quanto você ia com R$400 para fazer compra e quanto você voltava? E agora? E agora? Presta atenção no que eu estou te falando. Reverberou aqui. Da mesma forma, de uma forma meio difícil de engolir, o Biden ganhou lá. E de uma forma difícil de engolir, o Lula ganhou aqui. Onde você quer chegar, pastor? Estou chegando no ponto importante. À medida que o Trump ele ganha agora, ele vai implementar políticas que vão fazer o dólar disparar. Que significa
que o Brasil vai perder capacidade produtiva de exportação. As coisas aqui vão tender a ficar piores. E como a nossa casa está toda bagunçada, quem vai sofrer somos nós, o povão. Porque a casa está toda bagunçada. E aí vai ter a oportunidade de avaliar de fato o que é narrativa e o que é fato. E também aconteceu algo muito grande na minha cidade, né? Eu moro numa cidade abandonada, eu moro numa cidade profética, irmãos. Eu moro em Diadema. Diadema é uma cidade do lado da capital, São Paulo. Para quem não sabe, Diadema foi a primeira cidade ao qual o partido, né, o PT, ganhou uma prefeitura no Brasil. Na história, Diadema foi a primeira cidade que eles ganharam. E o Lula esteve aqui na minha cidade há pouco tempo atrás para ajudar o prefeito no segundo turno, porque sabia que estava difícil essa reeleição. E o Lula disse o seguinte: não podemos perder Diadema. Você acha que ele falou isso por besteira? Ele sabe. E Diadema significa coroa, e a coroa fica na cabeça. Acredite se você quiser, você não é obrigado a acreditar. Eles perderam a eleição aqui. Isso é um sinal de que eles vão perder a eleição próxima. Você entendeu? Quem entendeu, entendeu. É um sinal. É um sinal profético. E aí eu estava agora olhando na rua e eu vi a placa, a faixa do candidato que venceu aqui, que seria um direita, né? Um centro-direita. E contando as votações que ele teve, contando todos os números, fazendo a somatória, deu 11. E o número 11 é um número de confusão. 11, Gênesis 11 fala da Torre de Babel, que é uma confusão. Vai começar uma confusão, e depois dessa confusão as pessoas vão começar a se alinhar. Entendeu? O governo que vai vir agora nos Estados Unidos vai ser meio confuso no começo, e depois vai começar a alinhar. O governo que vai vir, o próximo, vai ser um governo confuso no começo, e depois vai começar a alinhar. E nesses 2 próximos anos que sucederão no Brasil, serão anos de muitas revelações. Ouça o que eu estou te falando. Coisas que estão ocultas. Coisas que estão ocultas aos nossos olhos virão. Coisas que estão ocultas aos nossos ouvidos virão. As máscaras serão tiradas. Os verdadeiros inimigos da nação serão revelados. Então se prepara. Os verdadeiros inimigos serão revelados. Por quê? Quando o mover de Deus vem, irmãos, quando a unção do Espírito vem, quando a glória de Deus vem, quando o poder de Deus desce, quando o Espírito Santo se faz presente, irmãos, a primeira coisa que vão sendo reveladas são os pecados, são as coisas erradas, são as estratagemas. Por isso que muita denominação hoje é inimiga do mover de Deus. Muitas denominações são inimigas do mover de Deus, porque tem coisas obscuras por trás delas. Tem coisas obscuras por trás delas. Por isso que elas são inimigas do mover de Deus genuíno, puro e verdadeiro. Mover de Deus que proclama santidade, pureza. Aqui na Espanha as coisas também subiu, porque a Espanha é uma agenda também, né? Aí na Europa a agenda está muito forte. Fizeram muitas coisas erradas. Isso para você ver. Eles sabem, né? Aqui mesmo no Brasil sabem. Mas eu quero levar para esse lado agora, para você entender. Entenda uma coisa. Quando o Senhor Deus vem, irmãos, ele abala o sistema. Jesus, quando estava na terra, o que ele abalou? Ele abalou os 3 sistemas, irmãos: espiritual, político e religioso. Foram abalados pela verdade. Amém? Foram abalados pela pregação do Evangelho, pela verdade de Cristo Jesus. Ele abalou o Sinédrio, ele abalou as sinagogas, ele abalou a estrutura que estava ali. Olha só, né? Eles abriram as comportas, irmãos, pro povo, né? Você sabe do que eu tô falando. Eles abriram as portas, agora eles vão ter que aguentar. Eles abriram as portas. O que esperar, profeta? Como agora eu me movo nesse cenário? Irmãos, aqueles que estão guardados em Deus, aqueles que estão diante do Senhor, serão guardados. Serão como as virgens prudentes. Aqueles que guardaram o azeite, aqueles que guardaram a comunhão, a intimidade, eles serão guardados. Eles ouvirão claramente a voz do noivo, a voz dos amigos do noivo.
e serão guardados nesse tempo. Pode ter certeza. Amém? Então não é tempo da gente temer, é tempo da gente abrir os olhos e os ouvidos e discernir tempo e estações. Há um novo tempo para nossas vidas. Amém? Fico muito feliz em ver que Deus ainda ouve a oração e que Deus está no controle das situações e muda. Não é o homem que manda nesse mundo, não é o diabo, ainda que o sistema esteja impregnado de demônios, mas quem manda no mundo, irmãos, quem ordena é Deus. Uma hora que Deus decide fazer, Ele faz. Amém? Glória a Deus. Deus deu uma guinada aqui na minha nação. E se eu falar para você do profético, você fica doido, fala assim, meu Deus. O profético, irmãos, é algo violento, muito forte. O profético é algo, irmãos, muito, muito extraordinário quando a gente se deixa o Espírito Santo nos levar neste lugar. Eu lembro vocês que eu moro em Diadema. Eu estava com um projeto de ir embora da cidade, para um outro estado. E nos últimos momentos ali, o Espírito Santo fechou meu coração e falou, não, ainda é tempo de você ficar aqui. E olha só como é extraordinário. O Senhor tirou eu do meu bairro, colocou eu num novo bairro, né? A igreja num novo bairro distante. Bairro, né, chamado Vila Socialista, o nome do bairro. Vila Socialista, na rua Bolchevique. Para quem não sabe, o exército que fez a revolução, que implementou o socialismo e o comunismo lá na Rússia, que é a mãe, né? Que é uma das mães do socialismo e comunismo. Quem fez essa revolução total foi os bolcheviques. Depois você pesquisar aí o Exército Vermelho, os bolcheviques, foram eles que fizeram essa revolução. Aí o Senhor me envia para lá uma igreja profética. E nós estamos naquela rua há um ano antes da eleição. Nosso contrato vence agora dia 20 de novembro. Um ano antes da eleição, o Senhor nos envia para lá. Eu não estava entendendo nada. Esse dia eu estava na porta da igreja. Falei, nossa senhora, a assiduidade das pessoas vindo diminuir um pouco. Aí o Senhor falou algo comigo, irmãos, que, olha só. Olha, se ria lá, rostor de anderrebalabás. O Senhor falou algo comigo que abriu os meus olhos e falou assim, eu trouxe você para cá, para abrir as atmosferas. Para mudar as atmosferas. Porque o diabo ele trabalha nas atmosferas a fim de mudar e acabar com a mentalidade. Manipulação começa na mente. Um ambiente pesado, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue tomar decisões legais. Num ambiente pesado. Agora, quando o ambiente está aberto, é isso aí, o RSS, né? Uniões das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí o Senhor nos enviou para lá há um ano atrás. Eu não entendia porque, gente, se mova em Deus e você vai ter testemunhos sobrenaturais para contar e só pessoas espirituais vão entender o que você vai falar. Eu fiz orações, intercessões, clamores, louvores lá naquele lugar. E eu pensava que Deus queria trabalhar salvação e não, Deus queria derrubar um principado, irmãos. Deus queria derrubar uma ordem de governo. Aleluia! E tudo vai falando, mediante você vai se movendo, amém? E nós estamos lá. E pasmem vocês. O PT governa Diadema há 40 anos. 40 anos. E nesse pleito, eles estavam cotados para ganhar também. Só que eles perderam. Perderam. E aí você me pergunta, pastor, então significa que a sua igreja é top? Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho que te falar algo que tá gravado. No último culto de quarta, não sei se é essa quarta-feira anterior, ou domingo, acho que foi domingo passado, a pastora Shirley, ela já congregou com a gente um tempo, provavelmente ela vai voltar. Ela recebeu uma bênção na vida dela de 18 anos de espera. 18 anos ela esperando essa bênção acontecer. Que aconteceu, que era uma posse de uma terra que ela tinha que não saía as escrituras. E saiu as escrituras, a gente tudo fala. E ela foi para a igreja dar um testemunho. E ela é daquele lugar há muitos anos, né? Mora em Diadema há muitos anos. Conhece muitas igrejas, muitas coisas. E ela falou no altar, pastor, apóstolo, quero te dizer que em Diadema eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum ministério que se move como esse seu ministério se move. Eu não conheço ninguém que ande com o Espírito Santo como o Senhor anda. Fique, persevere, o Senhor vai te dar vitória. E começou a falar tal coisa sobre a minha vida pessoal. E ali foi algo muito forte, irmãos. Muito forte, muito forte.
Oh, aleluia. Então Deus pode usar você, irmãos. Deus pode usar a tua vida para mudar a situação de uma cidade, de um bairro, de uma nação, de uma família. Oh, eu quero falar também o pessoal aí de Bom Jesus de Goiás. Há um nome profético, Bom Jesus. E a cidade tem que ter essa perspectiva. Eu creio que o Senhor tem para Bom Jesus de Goiás um poderoso avivamento, um poderoso mover do Espírito Santo, que vai ser sobrenatural, vai ser extraordinário. Porém é necessário dar passos de fé. Porém é necessário romper com tudo que precisa ser rompido. Tem que romper, primeira coisa, com a religiosidade. Tem que romper com a religiosidade, irmão. Se você não romper com a religiosidade, não vai acontecer. Vocês foram despertados e despertadas por uma unção profética de verdade. E não abra mão do que o Senhor está te pedindo, do que o Senhor está te incomodando. É tempo. E o Senhor vai começar a mover mediante as movimentações de vocês. Eu não imaginava, eu não sabia porque o Senhor me queria aqui ainda. Porque o Senhor queria derrubar um governo corrupto. Se você pegar a minha cidade e as cidades ao redor, você vai ver que as cidades ao redor tudo funciona, irmão. Tudo dá certo. Aqui tudo parado. Aqui às vezes não tem uma de pirona no posto, não tem. Quebrou um tempo atrás o compressor dos dentistas aqui. Ficaram 6 meses para trocar um compressor. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Uma cidade de 400 mil habitantes. É uma vergonha. E quando eu estive em Bom Jesus, eu olhei e o Senhor me mostrou algo. Eu falei, irmãos, eu estou vendo uma bruxa sendo derrubada. E o Senhor me deu o nome da bruxa. Quem lembra disso aqui? Que eu estava lá em Bom Jesus. E eu falei, o Senhor me deu um nome. Quem é essa mulher? Aí me falaram, é uma bruxa. É a bruxa. Ai, Jesus amado. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meu Deus, quem lembra disso aqui? Lembra mais que você me deu o nome? Eu falei, quem é essa? Ai, a bruxa. Mano, você me deu o nome da bruxa da cidade lá, gente. Deu o nome da bruxa. Glória a Deus. Em vez do Senhor dar o nome de alguém, né, que precisa de cura, né, você me deu o nome de alguém que... Aleluia. Porque Deus conhece, né, irmãos? E o Senhor falava de que tem avanço. E quem paga é o povo, quem paga o preço é o povo, irmãos. O povo daqui é um povo sequestrado emocionalmente. A gente precisa ver, é triste. É triste, gente. É triste. Você ouvir alguém falar assim, mas ele não mora na cidade. Aí eu tenho que responder, mas e você trabalha em outra cidade, não mora na cidade que você trabalha lá? Não importa. Isso não é um discurso. Isso é falta de intelectualidade. A pessoa tem que conhecer o problema e querer resolver os problemas. Quando você contrata alguém, você quer que esse alguém resolva os problemas. É isso que você tem que pensar, querido. Você vai resolver? Vou, então te contrato. Você tem capacidade? Então vou te contratar. Não quero saber onde você mora. Por mim, não importa. Rapaz, José, glória a Deus. Amém. Não, a bruxa tinha saído, irmão, naquele dia lá. Ela tava lá no rancho dela, lá bem distante, lá parece. E não dava pra eu ir lá. E tava com a agenda cheia. Mas o Senhor deu o nome dela. Eu estava no quarto orando e o Senhor me deu o nome dela. Próxima vez que eu voltar aí, ela vai cair. Ô, Jesus amado. Glória a Deus. Então, quero dizer para você sobre isso, sabe? Ouvir a voz do Espírito Santo. Lembrou agora, irmã? A irmã Alessandra foi uma das pessoas que estavam com a gente lá, em Bom Jesus. E o quarto de hotel, irmão? Irmãos, é muita coisa, é muito mistério, irmãos. Deus é um Deus que faz as coisas assim, ó. O quarto de hotel lá foi tremendo que o Senhor fez. Uma unção, irmãos. Você que não acredita na unção do Espírito. Havia vários quartos nos hotéis e todos os quartos estavam friozinhos, geladinhos. O quarto que a gente ficou pegando fogo, irmãos. Um bom tempo lá pegando fogo o quarto. Eu até mostrei para os irmãos, irmãos, olha como é que tá aqui esse quarto. Vai nos outros quartos aqui. O nosso quarto, assim, um calor, uma atmosfera assim, ó. Muito forte. Gente, o Espírito Santo é real. Deus é real, irmãos.
Ele só quer que você se entregue para Ele dia após dia. Amém? É isso que eu queria falar com vocês. E novas coisas vão acontecer no nosso Brasil. Amém? E não sei o porquê eu falei. O Eduardo é um irmão, né? É um servo do Senhor. Ele tem a visão espiritual aberta. E ele viu lá no quarto, ele só chorava o que ele via no quarto. Ele só chorava, irmãos. Anjos do Senhor, irmãos, descendo, sabe? Coisas sobrenaturais. Uma nuvem ficou lá no quarto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas coisas, irmãos, que eu... Amém. Que eu vou ensinar, né? Mais pra frente aí. Nos nossos... Os membros. Ó, vai sair, irmãos, vai sair um curso aí pros membros do canal sobre 1 Coríntios capítulo 14, tá? Eu ia gravar hoje, eu não consegui gravar, mas eu vou gravar. Tem muitas coisas, irmãos, que não dá pra eu falar aqui no YouTube. Não tem condição. Coisas preciosas, irmãos, a gente não lança pérolas assim. Não pode. Tem coisas que a gente só pode falar para quem realmente está interessado, para quem realmente quer do Senhor. E muitos vêm no canal, eu quero uma cura, eu quero uma libertação. Amém, irmãos, eu entendo, é difícil viver assim com dor, né, querendo libertação. Mas tem coisas mais profundas de Deus, tem coisas tremendas do Senhor, que é só para aqueles que têm fome e sede. Jesus não revelava as coisas profundas para todos, irmãos. Não. Jesus revelava para aqueles que queriam. Pedro, Tiago e João viram a transfiguração. Ele escolheu aqueles ao qual ele iria transfigurar para ver. E é assim que Deus faz até hoje. Deus escolhe pessoas para revelar coisas extraordinárias. E eu não entendo por que ele faz isso. Mas a Bíblia nos mostra. Que ele faz isso. O quarto muito quente do fogo. Irmãos, o quarto ficou... Se vocês não acreditam, irmãos, fazer o quê? Né? Foi muito bom para os irmãos lá, né, de Goiás, né, ver o mover de Deus e sentir, experimentar e falar, não, é verdade. É verdade, não é mentira. Né? Hoje as irmãs nunca mais serão as mesmas, nunca mais. Nunca mais. Não tem como, irmão, recuar depois que você é tocado pela glória de Deus. Não tem como recuar. Não tem como recuar. Amém? Quando você é tocado pela glória de Deus, você é visitado pela presença do Senhor. Grande é o Senhor, Deus de toda a terra. Poderoso, poderoso, muito poderoso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Você vai ter um final de semana aí, debaixo da presença. Né? Não tem como, irmãos, não tem como. Eu tô lendo de novo o livro agora pra você ver, tá em casa lá, o fogo do avivamento. Sabe? E é isso mesmo, gente. Não tem outra saída. Não tem outra solução. É o avivamento. É o fogo de Deus. É o poder de Deus. É quebrar o gelo do coração. Quebrar a dureza do coração. Lembrei da irmã Sandra agora, irmã Alessandra. Glória a Deus. Jesus pegou ela, irmãos. Assim que cheguei na casa dela, foi bênção de Deus demais. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus pegou ela, irmãos. Depois eu mando. Acho que eu tenho um vídeo ainda lá. Vou postar para os irmãos lá no grupo. Ela falando: ô pastor, parece que minha boca, meu cara tá toda inchada, pastor. Parece que eu tô. Que é isso? É o poder de Deus, irmão. O poder de Deus faz algo tremendo. Tremendo, tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas tem que perseverar, irmãos. Estava dormente lá. Irmãos, tem cada coisa que o Senhor Jesus faz. Né? E é claro, né, irmãos? Nem tudo a gente pode expor nas redes sociais. Nem tudo você deve expor. Você tem que ter sabedoria. Porque tem coisas que é só para os filhos de Deus. Tem coisas que não é para a igreja mostrar. Porque o mundo vai pegar essa pérola e vai mastigar como um porco. Por isso que você não pode lançar pérolas aos porcos. Porque tem coisas de Deus que Deus faz e opera. E se você lançar para os porcos, eles vão mastigar como uns porcos, já viu? Nossa, vai ser terrível. E hoje, o menor movimento, as pessoas já pegam o celular e já filmam. Sabe, tem coisas que não é para filmar, tem coisas que é para ficar entre você e Deus. Você, Deus e as pessoas que estão ali. As movimentações profundas de Deus, irmãos. Vou te falar algo, as movimentações profundas de Deus.
Oh, as movimentações profundas de Deus é para os sedentos, é para os apaixonados, é para aqueles que abriram mão dessa vida, das coisas dessa vida de verdade. Amém? Só para isso, não adianta, Deus não divide a sua glória. Estou terminando porque eu tenho que ir no mercado ainda, senão o mercado vai fechar. O Morning Star, que é um ministério profético do Rick Joyner, em 90, Deus começou a colocar no coração dele para fazer a adoração 12 horas, durante 12 dias. E eles filmaram 11 dias, e no 12º dia eles estavam filmando. Quando Don Potter, ele pega o violão e começa a trazer um espontâneo. E uma música espontânea inspirada pelo Espírito. Ele continuou, e o povo continuou adorando, buscando a Deus, dentro de um rancho, como se fosse um rancho. Né? Num estábulo, presta atenção, como se fosse um estábulo dentro de um rancho, num local longe da cidade. Olha só, irmãos, eles estavam filmando, e no tempo, em 1990, as fitas, né? As fitas eram aquelas fitas, né? De rodar assim. Acabou os filmes. As fitas acabaram. Quando as fitas acabaram, desligou tudo. Presta atenção no que aconteceu nisso. Entrou uma nuvem dentro do rancho lá no galpão. E a nuvem entrou. Todo mundo viu uma nuvem densa. E choveu sobre o povo. O povo ficou ensopado. Todos os equipamentos pararam. Mas a batida continuou. E vozes de louvores continuaram. Todo mundo que estava lá, 300 e poucas pessoas viram, mas ninguém gravou, ninguém falou, ninguém conseguiu, porque na época não tinha um celular assim. E Deus só veio quando as filmagens acabaram. Estou falando para vocês que tem coisas. Oh, aleluia. Só acredita, irmãos, quem vive. Parece loucura. Mas não é loucura. Amém? A gente já viu, irmãos, entrar. A gente já viu visitação, assim, sobrenatural, assim, de coisas assim que... Tem igrejas que eu nem falo, irmãos. Quando eu falo de como Deus, né, visitou minha mãe com câncer no hospital e curou ela, através de uma profeta, uma movimentação, pessoas que não acreditam. Pessoas que ficam meio assim. Falam assim, será que é verdade? Será que é verdade? Então tem coisas que nós precisamos somente crer. Amém? Glória a Deus. Que nessa tarde você venha despertar o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Você venha despertar e lembre uma coisa sempre. É sobre Ele, Jesus, o centro de todas as coisas. Revelar Ele, quem Ele é, o que Ele faz. Ele usa a gente, mas não é sobre a gente. Amém, vamos ter uma mesa, vamos preparar uma mesa, trocar experiência, isso é bom demais, cientifica. Amém, fazer um grupo de mesa, glória a Deus. Amém, irmãos, é sobre Jesus, é sobre o que Ele faz, e eu tenho certeza que Deus vai levantar, está levantando uma geração. Eu creio que você faz parte dessa geração. Você vai poder confiar no avivamento, porque Deus precisa confiar em nós, irmãos, para Ele poder nos ungir. Porque o que mais caro é do que a prata e o ouro é a unção. A unção, irmãos, a unção, ela faz a diferença, irmãos. Oh, a unção, irmãos. É a unção, acabou. Quando a unção se manifesta, acabou. Acabou, não tem o que falar. Quando ela chega e toma o ambiente, acabou, irmãos, acabou. É o poder, a unção, a presença real do Deus vivo. Não tem o que falar. E ela testifica do homem, quem é o homem. Eu tenho falado sobre isso, a igreja perdeu a sensibilidade espiritual de reconhecer os ungidos do Senhor. E hoje elas levantam os seus Saús e matam os Davis de Deus. A igreja, ela levanta os seus Saús e mata os Davis de Deus. Porque a minha carta, as minhas insígnias, a minha recomendação é a unção que se manifesta através de mim. Porque essa unção que se manifesta através de mim é o testemunho que Deus tem sobre a minha vida e a opinião dele sobre mim. Então eu não falo de mim mesmo, mas ele fala dele através de mim. Foi o que Jesus falou. Nicodemos falou para Jesus isso. Gente, isso é forte demais, é muito profundo isso. João capítulo 3. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com eles.
Aleluia. Também, mano, quando a pessoa carrega um nível muito profundo de unção, eu fico mole. Né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu ir lá. Preciso adiantar algumas coisas, né? Já é final de semana, preciso adiantar algumas coisas que a esposa falou que quer comer hambúrguer natural, né? Então eu vou ter que fazer esse hambúrguer. Irmãos, tá vendo? Eu tô escondendo ouro, irmãos. Eu gosto de cozinhar, é um hobby meu. Eu cozinho, eu gosto. Cozinhar, desenhar, é um hobby meu. Também faço isso como hobby, né? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Bom final de semana. Shalom, shalom. Fica no amor do Pai. Amém. Que o calor e o fogo do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Amém, Espírito. E muitas coroas serão trocadas, viu? Muitas autoridades espirituais serão tiradas e Deus vai levantar outras. Este é o tempo. Este time. Is now. E é agora. Amém? Oh, glória a Deus. A roda vai girar. Aquele que está embaixo. E aquele que está em cima, orgulhoso, soberbo, arrogante. Amém? Amém? Só se aproxime e se ame Jesus. Ame Jesus de todo o seu coração. Ame Jesus de todo o seu coração. Purifica todos os dias o seu coração diante de Deus e suas mãos. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem se apresentará ante a sua presença? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse é quem habitará na presença do Senhor. Senhor, que o teu poder, que a tua unção, transpasse a tela do celular e quem estiver conectado conosco agora, Pai amado. Que o poder sobrenatural do Senhor se manifeste, trazendo cura, restauração, mudança de sorte, quebrantamento, purificação, santidade. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite. Deus abençoe Luana Alves. Deus abençoe Rogéria Medeiros. Aleluia. Deus abençoe todos vocês que estão chegando hoje. Se inscreva no canal. Se você quer realmente ver o avivamento, quer pegar fogo mesmo. Falando sério, irmãos. Esse canal aqui é para avivamento, irmãos. Esse canal aqui é para glória de Deus. É para pegar fogo mesmo. Aqui você vai ouvir muita patada também, né? Porque o profeta fala umas coisas duras, né? Aos nossos corações. Você não quer ouvir. Mas você vai ouvir. Levanta-te, pega teu leito e anda. Para de ser como aqueles cachorros que ficam lambendo a ferida e nunca cicatriza. Para de viver de feridas. Para de viver de passado ferido. Levanta. O seu passado não pode dizer e determinar o teu futuro. Então levanta hoje, olha para frente. Jesus está dizendo para você, queres ser curado? Queres ser curado? O doente vai olhar, mas não tem ninguém que me joga lá na água quando a água agita. Jesus não está perguntando isso. Jesus não está perguntando da tua condição. Jesus está perguntando, você quer ser curado? É isso que Jesus está perguntando. Então pega teu leito. Sinta o toque do poder do Espírito Santo sobre o teu corpo agora. Levanta-te daí. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Bora viver um avivamento, irmãos? De verdade, genuíno. Genuíno, irmão. Avivamento genuíno. Não fala isso aí que estão vendendo, não. Falando de um avivamento genuíno. Que muda nossas casas, nossas famílias. Amém? Muda tudo. Não é esse avivamento que estão vendendo aí, não. O gerado pelo Espírito. Irmão, eu tive uma visão agora. Vai ser como uma bomba atômica aqui na casa de algumas pessoas. Você viu a bomba atômica, como é que ela faz? Ela vem assim, explode e faz... Primeiro é a luz. Pum! Depois o choque. Aí fica aquele cogumelo assim. Isso é avivamento, irmãos. É uma atmosfera de Deus. O que é avivamento, profeta? É a atmosfera de Deus impregnada num lugar. É a realidade do Deus vivo, do Deus terrível, do Deus santo, do Deus de amor, do Deus justo,
num lugar, de uma forma tão profunda, tão forte, tão real, tão tangível, que não precisa falar nada a respeito de Jesus, porque as pessoas conhecerão Jesus pelo testemunho do Espírito. Eita glória. Não preciso desligar isso aqui, senão a gente vai até 2 horas da manhã. Se começar a falar de avivamento aqui. Vou gravar uma série, mas só para os membros também, né? E também para quem, né, quiser comprar nossos produtos. Eu vou gravar uma série sobre os avivamentos. Eita Jesus. Prepare o lenço, né? Tem gente aqui que tá com o olho seco. Ô, avivalista com olho seco, irmão. Isso não existe. Avivamento começa com oração, lágrimas.